pessoal, começando mais um episódio do podcast Mídia Off Tá On. E lembrando que assistam os episódios anteriores para você entender direitinho do que se trata o nosso podcast, né? Fala sobre publicidade, fala sobre a mídia off, que as pessoas diziam que ia acabar, na verdade, não acabou e não vai acabar. E para falar de mídia off, hoje nós vamos falar de mídia OH, que nada mais é do que a publicidade, né? A publicidade que está nas ruas. Assistindo os episódios anteriores, eu falo bem sobre, né, a questão da mídia off, né? Eu faço uma introdução. Então, assistam os episódios anteriores, assistam os próximos. E para falar de mídia OH, é a mídia exterior, né? Que antes a gente chamava a mídia exterior, que está nas ruas da cidade, que te impactam aí onde quer que você vá, aqui em Belo Horizonte ou em outros lugares. E nada melhor para falar de mídia OH, agora é mídia OH, não é mais mídia exterior. Então a mídia off tá on, a mídia OH já mudou demais, agora é mídia OH, out of home. Out of home é a mídia que impacta você fora de casa, né? E para falar sobre isso, eu chamei aqui, tenho o prazer de ter aqui os meus convidados, o Dimas e a Isabel, que são da The Media, uma empresa tradicional em mídia off, em mídia off e OH, sejam bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigado. É realmente um privilégio, gente, porque assim, eu fico até, como diz meu sobrinho, eu fico até constrangida, porque assim, eu tiro esse pessoal de um dia agitado, de muito trabalho, e venho aqui para poder falar sobre mídia comigo. Eu fico muito feliz, me sinto muito privilegiada Mas é mesmo, uma honra, gratidão. né? Receber esse convite seu é simplesmente uma honra pra gente. É um prazer estar aqui. Obrigada, viu? Você entende muito bem do nosso mercado e é fantástico. Obrigado pelo convite. Bacana E um demais, convite gente. seu não é qualquer convite. É. Eu tô me sentindo assim, graças a Deus. A mídia off tem que ter lugar de fala, né? A gente precisa falar da mídia off, precisa falar do OH. E eu gosto muito de começar apresentando. Eu adoro essa parte, assim, que eu quero falar do currículo de vocês, porque é sempre muito rico, né, gente? O Dimas, hoje você é diretor, né? Proprietário da The Sim. Media. Eu gosto de falar do começo, né? Porque o lugar que você chegar é um lugar muito bacana, é um lugar de privilégio, assim, de muito trabalho, né? E de privilégio de ter de ser essa empresa de credibilidade no mercado. Mas Dimas começou como contador, né? Formação sua é contador. Eu caí de paraquedas nesse mercado, não sabia Eu nem o também que caí era de o paraquedas na mídia, eu já falei nos outros episódios. Eu caí de paraquedas também. E é uma cachaça, né? É uma cachaça, é Caverna do Dragão, a gente não consegue sair, Não, né? você entrou, procura saída, mas não tem saída, não. Gente, eu comecei como mídia, falaram assim pra mim, no primeiro agência que eu comecei, que não foi fácil também estar numa agência, né? Eu fazia de tudo um pouco, depois que eu fui me especializando. Mas a primeira, meu diretor falou assim, o Júlio César, na Polo Comunicação, ele falou, sabe fazer... Chegou naquela apavoramento, né? Tradicional de agência, né? Você sabe fazer mídia de rádio? Não. Você gosta de mídia, de rádio? Você gosta de fazer mídia? Não, eu era péssima na matéria. Você sabe, nunca fez mídia, um plano de mídia de rádio? Eu falei, não. Mas tenta fazer. Aí comecei a fazer e passaram-se quase 30 anos. Para não dizer que passaram 30, eu continuo fazendo planejamento de mídia rádio Mas e é outros muito mais. interessante isso que você está falando, porque o meu foi o contrário. É. A minha formação, eu sou contador, e a minha formação é essa. Eu passei em várias empresas como contador. Só que eu nunca consegui fechar um balanço. Nada de publicidade. Nada de publicidade. Eu nunca Sei. consegui fechar um balanço certo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso não é comigo, isso não é aqui. E, por uma felicidade, um grande amigo meu estava trabalhando numa empresa de mídia exterior. E ele precisava sair porque ele foi convidado para ser gerente num banco. Ele ligou para mim. Ô, Dimas, ele me chamava nem de Dimas, me chamava de Tião. Ô, Dimas, tem uma vaga aqui, você não quer? Não, eu falei, nossa, quero demais. Porque você não queria mais aquilo, podia ser qualquer outra coisa, né? Queria ser qualquer coisa, Uhum. menos contador. E aí que começou tudo. Eu não sabia o que era outdoor, não tinha a mínima noção do que era isso. E entrei numa empresa não para vender o outdoor ou vender mídia, que eu não tinha nem noção. Eu comecei prospectando locais para né? instalar placas de outdoor na rua. E aí você descobriu os locais, ia lá, negociava aquele ponto e passava para as empresas que já mexiam Não, com... aí eu trabalhava exclusivamente para uma empresa, que é a Dimensão, lá atrás. Dimensão. Há muito tempo atrás, tipo assim... Trabalhei com a Dimensão. É muito mágico isso, porque foi algo realmente que aconteceu e minha vida profissional começou tudo ali. Então foi muito bacana. E depois disso as coisas só foram acontecendo. Uhum. Tipo assim, aí eu
prospectava pontos de novos pontos de outdoor para a dimensão e eu consegui. Foi muito rápido. E aí você, com essa coisa de empreendedor, acabou criando sua própria empresa. É isso, depois de muitos e muitos anos. Eu fui criar a Demídia, foi logo depois da... Tem uma história muito grande em cima disso. Eu fui criar a Demídia depois da Lei da Cidade Limpa, que teve a limpa em todos os outdoors. Sim. Que isso aconteceu, deixou todo mundo muito assustado. Por exemplo, eu trabalhava numa empresa que tinha 350 pontos. Do dia para a noite, ficou com 35. Mas nessa empresa você já vendia a publicidade? Não, eu já vendia. Eu já era, tipo assim, já estava no sangue aquilo ali. Já era surreal. E eu passei por um aprendizado muito grande, entendeu? Então, a evolução do outdoor, a evolução da mídia exterior nesse período é gigantesca. Eu trabalhava com fotolito quando a gente tinha que mexer com produção. Era colagem de 32 folhas. Eu já subi no outdoor. Eu já subi no outdoor para colar. Você já fez... Isso que é o bacana, né? Isso que forma o grande empresário, o grande profissional. Você já subiu Não. Para colar? Gente, a gente tinha muitas campanhas que a gente tinha que abrir o cartaz, aí um cartazinho errado, a gente tinha que ficar até mais tarde para modificar aquele cartaz, porque era muito caro produzir um cartaz na época, entendeu? Então a gente fazia uns recortes, colava por cima. Era muito diferente do que é hoje. Com a nossa tecnologia, hoje a gente tem os painéis de LED que com um clique você já sobe a mídia na hora que você quiser. O trabalho hoje é até outro, né? Não é aquele trabalho mais operacional, né? Já diminuiu muito isso. Diminuiu muito, a gente consegue realmente... Outros desafios, né? Observando muito mais de longe, mas é o que você falou. Sempre tem novos desafios. E ainda existe o outdoor de papel, a banca estática que a gente precisa do operacional na rua, dando todo o suporte para a gente que está dentro do escritório. Então, é um trabalho conjunto da empresa inteira ali para colocar essa mídia na rua. Inclusive, assim, até quero... Gente, depois desse podcast, eu não quero saber de ninguém chegando para mim falando assim, Masa, eu vi um show na placa de outdoor da Demídia, eu vi uma publicidade, aquela publicidade, vamos encontrar perto daquele outdoor. Porque, assim, as pessoas que não estão exatamente na área, né, o público comum, tende a chamar tudo de outdoor. Às vezes até na própria área. Mas você falou uma coisa tudo é outdoor. Você falou uma coisa muito interessante, Masa. Isso da mídia exterior. Ela vira ponto de referência. Sim. O painel, o outdoor, a banca, ela vira um ponto de referência para a população. E isso, em Belo Horizonte, principalmente, a mídia exterior, ela realmente está envolvida no meio urbano nosso aqui de BH. Porque ela está sinalizando a cidade, né? E aí eu até queria, Bel, na verdade, a realidade é que tudo é outdoor mesmo, né? Assim, eu tava vendo até um pouco para trás sobre isso, só que hoje tem vários formatos diferentes, né? Então eu tô brincando aqui, mas falando assim, às vezes é um front light, a pessoa fala, o outdoor, não sei o que é outdoor. Gente, eu vejo isso até em televisão, né? Então, assim, eu queria até para essas pessoas, né, que estão assistindo a gente, que não tem esse costume que a gente tem, né? Essa experiência, expertise, né? Fala um pouquinho, assim, das diferenças, assim. Um front light, né? É um outdoor, só com uma estrutura mais específica, né? Uma estrutura melhor, que dá uma visibilidade melhor, dá uma aparência melhor para propaganda, né? Fala um pouquinho dos formatos, assim, básicos, assim. A gente tem o front light, que ele é um tubo, né, de metal, ele é mais alto, ele tem a iluminação noturna, então a mídia fica ali 24 horas exposta e iluminada durante a noite. Temos o outdoor, que também é o formato clássico, né? Painéis de LED, bancas. As bancas são aquela banca que a gente vê na rua, que vende jornal, vende revista, mas a traseira dela é aproveitada com a mídia. Começou estático, né? Continua estático em alguns locais, principalmente no centro, mas agora começou com a digitalização, né, porque o tempo passa muito rápido, né? Começou já tem bem tempo, né? Com digital, e fica lindo, né? Eu fico muito orgulhosa, assim, de ver as bancas, os LEDs, né? Dá uma beleza para a cidade, né, gente? E aí vem os criadores, né, as agências criando, cada campanha bacana, né? Sim. Fica muito legal. Aí tem as bancas, né, estáticas, que é a propaganda fixa. Tem o LED,
Tem os painéis, aí tem pena. Tem pena no topo dos prédios, aí tem pena de LED, tem pena estática. A gente vai adaptando os formatos, né? E a Demídia cuida muito bem, né, de tudo isso, assim, quando a gente entrega a mídia para a Demídia, assim, de verdade, a Bel, assim, que está na frente aí, né, junto com a agência, a gente fica tranquilo, né, a gente sabe que não vai ter problema aquela banca, a gente vai passar, o cliente vai passar, porque o cliente passa e olha mesmo, né. Mas dá problema. Dá problema, mas vocês resolvem antes, né? Mas o problema, ele tá inerente à mídia exterior. Ele existe, Não ele tem vai jeito, acontecer, né? não tem É como. roubo Porque de nós estamos lona. falando com uma campanha na rua. Tem intempéries. Pode chover, pode cair uma placa, pode estragar um cartaz, mas esse que é o nosso trabalho, entendeu? Aqui. Manter isso para que Essa o cliente... Essa fiscalização, né? fiscalização, ela acontece direto. É. Então, a gente tem câmera monitorando todos os painéis, porque a gente precisa saber se o painel está funcionando ou não. A gente sempre faz uma vistoria, por exemplo. Ontem teve uma chuva. Meu pessoal hoje já está circulando para ver como que estão os pontos. Se tem alguma falha, se precisa de algum reparo. Outdoor, então, isso... O outdoor, principalmente se for cartaz, né? Rasga, desmancha mesmo. Sim. O LED não tem muito problema, mas tem problema de eletricidade, né? Tem problema elétrico. O elétrico. Sempre a gente tem uma variação muito grande de tensão, principalmente no começo da manhã e no final do dia, porque aumenta o pico de energia, então pode dar falhas. Mas isso, o que acontece? Isso é muito interessante, até essa questão que você levantou, porque às vezes o cliente para e pensa, poxa, eu vou fazer mídia exterior, e se o painel desligar? A gente já tem isso, por exemplo, já é dentro do sistema. Se o painel ficou desligado, sei lá, 2 horas, a gente já sabe que esse painel ficou desligado 2 horas e a gente aumenta a entrega dos clientes que estavam lá. Porque a gente tem uma cota mínima a entregar todos os dias. Então, isso é tudo calculado através de um sistema que a gente utiliza. Então, o cliente não fica prejudicado em momento algum por causa dessas falhas. Entendi. As inserções são compensadas. São compensadas, sempre. Então, isso é muito interessante hoje. A tecnologia nos permite isso, entendeu? Dar essa segurança para o cliente. Porque o cliente está na rua, poxa, eu comprei e eu preciso ver minha mídia. Sim. Mas a gente explica para o cliente que pode acontecer N coisas. Sim. E já aconteceu várias coisas. E não só do LED, mas do estático também. Então, teve um atraso no material para colagem. Esse cliente é compensado, ele não fica perdendo dias de veiculação. Então, a gente está sempre trabalhando para deixar isso em ordem. Isso realmente existe uma preocupação, às vezes, na agência, né? Chega até nós, mídias, né? O painel tá desligado, ou a placa caiu. Gente, em Brasília, a gente tem um índice grande, assim, de roubo de lona, sabe? É um problema. E é um problema até social, né? Sim. Então, mas quando chega na mídia é um problema, né? De reinstalar. É muito grande esse problema de roubo de lona. E tem lugares também que não pode colar, não pode instalar outro material que não seja lona, né? Então, realmente, são 1000 coisas que acontecem. É o que eu falo lá na agência, assim, gente, o mídia, faz um plano de mídia, tem esse e esse para fazer. Eu falei assim, gente, mas o plano, quando a gente faz a gente costuma fazer agenda técnicas para explicar para as pessoas sobre o trabalho do mídia, né? Eu falo, a minha máxima, né? Eu falo assim, eu começo a agenda falando assim, o plano de mídia nunca termina quando acaba. Porque é isso que acontece. Eu faço um plano de mídia, eu coloco a mídia OH, né? E esses problemas vão acontecer, né? E continua sendo um problema daquele plano que eu entreguei, né? Então, é muito sobre isso mesmo. Agora, falando sobre... Você falou, né, quando você começou, Dimas? Eu não apresentei Bel, mas eu vou apresentar. Só um comentário aqui, você falando assim, a gente já falando assim da lei da cidade limpa. Mas era necessário, não era, gente? Porque nessa época... Foi primordial. Porque era necessário, é um as mal empresas necessário. que sobraram, e os meus parceiros, que sobraram assim, né? As empresas que sobreviveram, né? Porque elas se adequaram a uma realidade que era necessária. Porque a gente não pode poluir a cidade. Não pode, e tinha muita empresa. A mídia exterior, ela não veio para poluir, ela veio para complementar. E, por exemplo, a gente lembra, Elevado Castelo Branco. Vou citar um pequeno exemplo, Elevado Castelo Branco. Sim. A gente passava ali, você tinha, sei lá, 100 placas, só naquele pedaço ali. Placas... Sim. Totalmente horrorosas, nada a ver. E muitas ilegais, né? Todas ilegais. Gente, placa ilegal, o veículo leva multa, o anunciante leva multa e a agência. Era um pânico para mim. Porque a gente não sabia, nós, mídias, a gente não sabe se é ilegal ou não. Ofereceu, beleza, a gente tá fazendo. Isso é muito interessante. A gente está passando por um novo processo
de realmente mostrar que a mídia exterior ela está em conjunto com a cidade. A gente quer uma cidade bonita, a gente quer que Sim. as coisas funcionem. E isso é algo que as agências, os mídias, eles precisam ter essa pequena... saber se a placa realmente é legal. Saber se o que estão comprando está dentro da legalidade do que já foi previsto. Não compre placas ilegais, não compre painéis ilegais. Isso é muito sério. Hoje a gente está com um trabalho muito bacana no CEPEX, que a gente está tentando, querendo ou não... CEPEX seria? CEPEX é o nosso sindicato. O sindicato das empresas de mídia exterior de Minas Gerais. É um sindicato forte hoje, a gente une as principais empresas de mídia exterior para a gente cuidar do que está envolvido. E hoje a gente tem essa preocupação de não poluir a cidade. Belo Horizonte é maravilhoso, Belo Horizonte é uma cidade acolhedora. Belo Horizonte, a gente tem o nosso carnaval, que ele está entre os principais carnavais do Brasil. Então a gente tem que valorizar muito a nossa cidade. Sim, e hoje as visitas vão chegar, né? Estão chegando. Estão chegando, né? Nossa casa tem que estar muito bem arrumada. E quem vem quer voltar. Sempre. E aí a gente tem que ter esse trabalho de informar e de mostrar que o que está na rua hoje tem que ser legal. Então o CEPEX também está fazendo esse trabalho para evitar proliferação de placas irregulares. Sim. Existem, mas a gente está trabalhando para que isso acabe. Isso sim, não sei se é só... Eu acho que nem é só para mim, mas porque a gente observa muito, né, as mídias na rua e tudo, por ser da área, mas a gente percebe que a cidade está mais bonita, igual eu tô falando, as bancas, né, as campanhas, a definição das bancas de LED, dos ativos de LED, e os estáticos também, né, tem essa preocupação mesmo, e isso já é visível, a gente já percebe que cidade legal, né? Tem que ter essa bacana, convivência harmoniosa, ela tem que existir, porque senão não dá certo. Mas aí você deu esse toque aí, né? Para que não compre, né, placas ilegais. Mas como eu vou saber se a placa é ilegal? Pede a licença, simples. Essa é muito simples. É a licença, que é o DML, que é o número de licença junto à prefeitura. Não é que a gente está querendo dar mais trabalho para o mídia. A mídia exterior é uma mídia difícil de fazer. Sim. É uma mídia complexa. Sim. Pode falar que é a mais difícil, não, porque ela envolve mesmo. muita coisa. Mas é uma mídia que realmente entrega. A gente veio subiu para cá conversando no carro sobre a nova forma de fazer o planejamento de mídia, que a gente está cada vez mais, os mídias solicitando para a gente dados de impacto, de alcance, de custo por mil. Isso é uma evolução da nossa Sim, o custo por mil, mas não basta só esses números. Para mim, para o cliente, pouco importa se ali naquela avenida passam 200 mil pessoas por dia. Se tem uma árvore na frente do painel, ele não vai trazer o impacto que ele precisa trazer. Se tem um muro na frente cobrindo metade da placa, não vai ter esse impacto. Bel fala muito isso comigo nos nossos planejamentos, né, Bel? Então, aí até sobre a questão da ilegalidade, lá atrás, antes quando fez essa limpa, né? O marco. A gente era tenso mesmo, né? E negócio de pedir licitação, aí prometia que ia dar licença, né? Aí prometia que ia dar, e enquanto isso a mídia tinha que rolar. Era muito tenso. Multa, a agência tendo que responder. Eu falo assim, que o OH, nessa época, essa parte desse desafio de saber se aquela... Porque às vezes a gente não conhecia, eu estava começando também, né? A gente não conhecia muitas empresas, e eram muitas, né? Você ficava doida, essa, aquela. E aí, era tenso pro mídia, assim, na mesma proporção. A questão das licenças nas placas, a questão de entrega de material na Globo, a questão de entrega de fotolito no estado de Minas, que eu já falei nos outros episódios, vão lá e assistam. Obviamente tinha fotolito, a gente tinha que entregar o fotolito para fazer impressão, era coisa... Pois então era tudo muito tenso, né? Agora eu falo, deixou de ser tenso não, gente, mas a tensão hoje é o on, né? A mídia off o desafio do on também. Mas isso que você está falando, Bel, a gente até vou entrar um pouco assim na questão da mídia programática, que eu falei assim, gente, agora até o OH tem a questão agora da programática, outros veículos de mídia, no caso a TV, né, já vem com essa opção da gente comprar a mídia programática. Eu falei assim, gente, mas o que está acontecendo com esse mundo, meu Deus? Eu que comecei entregando fotolito, onde é que vai parar isso, né? Então hoje é possível a mídia OH, a mídia exterior, ter uma entrega programática, né? Ao invés de eu comprar aquele ponto, eu comprar inserções, não é isso? Só que aí eu penso que no caso da programática é mais assim um critério que a gente pode ter de compra, porque a programática vai me entregar números, né? Sim. E tem muito isso que a Bel falou.
ela não vai me entregar. E aí é como até o Henrique, no outro episódio, falou da LFI. Tudo é válido, tudo é importante, tudo é relevante, tudo ajuda. Mas, por exemplo, numa programática, se eu quero números, mesmo no outdoor, né? Se eu quero números, vocês vão conseguir me entregar números. Eu quero X milhões de impactos. Que a gente consegue isso na mídia OH, né? Olha o trânsito na cidade. Mas é o que você falou também. Aí são critérios. Porque, igual você falou, na OH, na programática, eu não estou vendo ponto. Não é o off. Eu não estou vendo ponto, eu não estou vendo a árvore, né? Eu não estou vendo as pessoas que estão passando ali. Por isso que eu falo que a mídia exterior é uma mídia difícil de ser. Difícil. O mídia, ele precisa entender. Ele tem que saber qual que é aquele ponto. Não é simplesmente receber uma planilha com X impactos. Pode ter X impactos, mas como a Bel falou, pode ter uma árvore na frente aí. Pode ter. Pode ser, tem um muro que está tampando metade da placa, e por aí vai, entendeu? Tem muitas informações que são necessárias. Sim. E são peculiaridades de cada mídia. Então, quando eu vou comprar uma banca, talvez não vai ser uma árvore na frente, mas vai ser um carro que pode parar ali. Então, será que esse impacto vai ser igual ao que não tem um carro parado? Como que vai funcionar isso no dia a dia? Ali daquela rotina da cidade, na rotina daquela rua, daquela avenida que a mídia está inserida. Tem pontos, inclusive, né, que, no caso das bancas, né, que vira estacionamento de carro, né? E aí eles ficam todos estacionados ali na frente. Aí até o criador, às vezes, né, tem que ter, o diretor de arte tem que ter essa noção, né, de que, olha, a gente precisa muito daquele ponto ali, mas aquele ponto ali é meio que um estacionamento de carros, né? Fica o dia inteiro ele parado em frente à banca. Aí você já faz uma mídia mais acima, né? Do nível do carro, A criação também tem que estar envolvida Tem. com a mídia exterior. Porque tem que ser um projeto de criação muito direcionado para a mídia exterior. Porque a mídia exterior O que funciona na mídia online, que a gente está aqui na tela, na palma da mão, é diferente do que está na rua e eu estou passando, atravessando a rua e estou vendo, ou que eu estou dentro do carro e estou sendo impactado. Então, eu estou aqui no sinal, parado no trânsito. Se eu vejo uma mídia com QR Code no painel de LED, que é 10 segundos, 15 segundos, eu não vou conseguir escanear esse QR Code. Diferente se eu tiver com uma mídia numa traseira de ônibus, que eu tô parada, o QR Code está literalmente aqui na minha cara. Sim. Diferente do impacto do celular, que eu vou clicar e já vou ser direcionada para esse site. Então, esse é o papel da criação, tá ali no dia a dia da mídia. É verdade. E inclusive também, gente, pelo amor de Deus, não coloca texto, né? Me defende aí, Bel e Dimas. Não coloca texto grande nas mídias exteriores, né? Que seja outdoor, que seja front, que seja LED, não coloca, porque é uma mídia de impacto, né? Ela é até no ônibus mesmo, né? Ela é feita ali, impacto. O que é impacto? É frase, é foto, é uma chamada interessante, porque ali prende atenção e depois você vai ver quando chegar em casa em detalhe. Aí é um mix de mídia, né? Aí você vai ouvir no rádio com mais detalhe, aí você vai ver numa revista, você vai ver num jornal, você vai ver num site, né? Que os jornais estão aí nos sites também. A mídia ali é para te impactar mesmo, para te informar e falar, olha, tem isso aqui, é muito bacana para você. Ela gera desejo. Você viu na rua, opa, aquilo ali me interessou, e aí a pessoa vai pesquisar sobre o que ela viu, entendeu? Esse que é a função da mídia exterior, é gerar aquele desejo, aquela ânsia de saber mais. Então, por isso que tem que ser uma coisa muito limpa. Limpa rápida, e muito impactante mesmo, né? Porque a rua tem 1000 informações, as informações externas e as informações que estão dentro da nossa cabeça, porque a gente vai pra rua com a cabeça cheia de problemas, né? E tentando soluções para o problema, e tá pensando, né? E aí a mídia tá ali te impactando. Então, gente, não dá para colocar texto, né? A gente sofre muito com isso, mas eu nem falo assim, que são, aí não é, os criadores, não é a agência, muitas vezes o cliente. E aí cabe à agência, né? Cabe ao profissional de mídia também de orientar e falar, gente, olha, desse jeito não dá, não tá legal, não vai ficar bom. Bel já voltou coisa minha, já voltou, falou assim, mas tem muito texto aqui, né? Eu falei, Bel, eu já avisei, o cliente quer, vamos fazer. Às vezes, quando é assim, a gente até fala, olha, vamos fazer, mas assim, não vamos nem assinar, porque não é assim que vai funcionar para ele, né? Um painel de LED, o nosso, ele tem 10 segundos de mídia. Às vezes, na tela do computador, a hora que chega para mim o material, eu não consigo ler, porque é tanto texto
e é rápido. Então, não me dá leitura. Se não Uhum. tá dando leitura para mim, que estou sentada no escritório, na frente do computador, focada nisso, imagina para quem tá dentro do É, carro, no trânsito, dirigindo, pensando é, no cachorro, no filho, na academia que tem que ir, é. dirigindo, é Uhum. impossível. E aí você vai vir uma mídia bonita ali, você vai olhar, porque aquele até ajuda, né, no dia a dia, né, ó, olha, nossa, vai ter esse show, ó, nossa, que bacana esse negócio, esse produto aqui, porque é muita informação mesmo, né. Agora essa coisa das pessoas envolvidas na criação, ó, toda mídia, ela tem um motivo para ser. Eu falo assim, o formato dela tem um motivo para ser, não é por acaso. Um painel de LED, a vinheta são 10 segundos, não é por acaso. É porque justamente você não vai fazer um painel de LED que vai ter uma propaganda de 30 minutos, porque você não vai parar ali para ficar assistindo, né. Então você não vai parar para assistir aquilo ali 30 minutos, né, gente. Então, LED, isso é muito interessante que você falou, Márcia. O que acontece? Estudos, tá? Uma mídia estática, um front, um outdoor normal, estático, ele começa com impacto aqui em cima. E à medida que o tempo vai passando, esse impacto vai reduzindo. Por isso que a gente trabalha com bissemana. Um período menor, Uhum. que aí você começa com um impacto muito grande e depois ele vai reduzindo. Por quê? Porque aquilo acaba que vira paisagem. A pessoa já acostumou Uhum. com aquela imagem. Uhum. E o painel de LED veio para resolver isso. Porque toda hora uma informação nova, Uhum. toda hora está mudando. Uhum. Isso chama a sua atenção. Você está no carro, você está vendo uma informação, você está Uhum. vendo uma cor, você está vendo algo diferente, você está vendo uma Uhum. imagem de uma praia, você está vendo uma informação sobre um show que você falou. Então isso te traz atenção. Os nossos painéis, além da mídia sendo exibida, ele vira um ponto de referência na cidade. Então, a gente tem previsão do tempo no painel, a gente tem a hora, a gente tem dados de shows, campanhas de shows. A gente trabalha em parceria com ONGs, com hospitais, que a gente faz a doação Olha que de mídia bacana. para Uhum. essas empresas. Uhum. E divulga, Então, né? sim. Então, aquilo ali começa a fazer parte e uma parte informativa do dia das pessoas. Então, ela tá passando, ela tá vendo que show vai ter, o que vai ter no cinema, quais os Uhum. lançamentos do cinema. Então, a pessoa começa a passar e a assistir aquele painel. Uhum. É prática, pode dizer que é uma prestação de serviço, inclusive, nessa correria do dia a dia, né? É uma TV na televisão rua. É. Realmente. E que bacana, né? Essa outra questão aí que você falou aí de campanhas, né? De beneficentes e tudo mais. Muito interessante. Agora, você falou da questão falando um pouco só da mídia ônibus, que também é mídia OH, tá nas ruas, né? Dessa questão dos formatos, que eu falo assim, o LED tá lá de 10 segundos, não é por acaso. Então se é 10 segundos, vamos usar 10 segundos e vamos usar coisas que possam ser feitas em 10 segundos. Você falou o outdoor, né? É interessante, por exemplo, se ele é o outdoor, quando a gente compra bissemana, é interessante colocar cartaz, porque o cartaz, a produção é mais barata, e não é legal você ficar com cartaz o mesmo cartaz 3 meses, por isso que você falou. Porque ele vai rasgar e também porque vai virar paisagem. Então, aí a gente sugere cartaz, porque você vai poder trocar aquilo ali daqui a um mês, mais ou menos, ou pelo menos daqui a Sim. 15 dias, Você né? pode mudar o O layout. LED é a mesma coisa. Mas eu lembrei de uma coisa aqui de importante, assim, ter esse trabalho em parceria da agência com todos os profissionais, nem só a criação, vem do atendimento, vem do planejamento, tudo é importante. Teve uma vez, a gente aprende no erro, né? Nunca mais esqueci isso. Teve uma vez, a gente fez uma campanha na mídia ônibus. E aí não houve conexão, né, minha da mídia com a criação, nem com o atendimento, porque o mídia pode avisar para o atendimento, ó, avisa isso para a criação, né, porque tem um processo, né, gente, dentro da agência tem um processo que eu não vou ficar toda hora lá na mesa da criação, né, o processo vai pelo atendimento, lá na LZ a gente fala gestores de projetos, porque não é só atender, né, tem que gerir toda a campanha dentro da agência, tem o planejamento, não houve isso. Fizemos uma campanha de mídia ônibus. E aí, os ônibus eram amarelos. E quando já estava tudo produzido, e eu não vi a arte, né, e também o atendimento eu não passei pra eu não perguntei que cor era ônibus, gente, e hoje eu aprendi essa coisa, né, o mídia tem que, né, tem que ter essa informação de tudo. Então eu não vi a cor eu só peguei as linhas, não vi que cor que seria, não prestei atenção que cor que seria, e quando já estava impresso e rodando, assim, graças a Deus não, mas foi numa cidade do interior, não foi em BH, o mico seria maior, né. Gente, a criação fez a arte amarela, de fundo amarelo, e o ônibus era amarelo.
Então, imagina aquele ônibus gigante amarelo e a arte amarela. E aí não tinha destaque nenhum, sabe? Porque confundiu traseira de ônibus com a arte. E aí, assim, no próximo mês a gente cancelou. E, assim, foi péssimo. Eu me senti péssima. Então, hoje, toda mídia de ônibus que eu vou fazer, a primeira coisa que eu vou fazer, que cor que é o ônibus? Essas linhas aqui, que cor que é? E Porque... são informações que são Pra eu avisar pra necessárias. criada. Eu já aviso, gente, ó, o ônibus é vermelho, gente. O ônibus é azul. Pelo amor de Deus, avisa pra criação. Eu fiquei com trauma disso. E pra gente colocar qualquer campanha na rua, tem que estar todo mundo muito bem alinhado, né? Tanto da criação com a mídia e com a gente do lado de cá. Então, a gente tem clientes que vão ir mudando a campanha ao longo do período contratado. E a gente está aqui para fazer isso, para facilitar. Só que a gente precisa ser brifado antes, para a gente colocar no nosso cronograma e conseguir estar alinhado com a agência para o cliente sair satisfeito. Mas sabe que isso, assim, quando a gente tem os parceiros, né, até eu comecei a falar, aí são muitos assuntos e a gente está misturando tudo, mas enfim, tudo importante, tudo relevante. A questão, né, lá, voltando de novo, né, da questão da licença, da lei Cidade Limpa, né? Hoje, eu tenho uma tranquilidade. Quando eu entrego uma mídia para a Demídia, eu não vou pedir licença das placas e perguntar. Assim como outros parceiros que a gente tem, porque o mercado é parceiro, né? Entre vocês. Empresas, a grande maioria, antes não era, né, Dimas? Hoje é o contrário. Hoje é, né? São poucos que têm alguma coisa ilegal. Não, a Bel, ela é Isabel, tá, gente? Mas eu falo Bel porque, né, a gente é parceira, a gente tá aí há muito tempo aí, né, no mercado. Eu muito mais que você, mas eu falo assim, muito tempo que você tá me atendendo. E assim, esses toques, a Abel me dá muito esses toques, assim, porque às vezes a gente fica na loucura da agência, porque não é só aquela mídia que eu tô fazendo, são 1000 coisas. E aí a Abel vai lembrando, Masa, isso aqui tá com muita leitura. Masa, não chegou esse cartaz. Olha, não chegou isso. Ela vai me lembrando, sabe? Masa, a criação viu isso aqui, faz esse trabalho. Então, assim, a gente tem um trabalho em parceria mesmo, e isso é muito importante quando a gente tem os veículos, os profissionais competentes, que são parceiros, que entendem de mídia, né? Isso ajuda a gente demais. Aí eu até já vou aproveitar e fazer uma parte aqui e te apresentar, porque eu não apresentei, tá, gente? Vocês já estão conhecendo a Bel, tá maravilhosa, mas a gente tem muita coisa para falar ainda, mas eu gosto de falar realmente do começo para ver como que você chegou nesse lugar aqui, se tornou essa profissional, né? Você já passou por várias agências de publicidade, várias agências, marketing, já trabalhou na Rádio Alvorada. Você me atende na Alvorada, não, né? Não, na Alvorada eu era marketing, eu ficava nos bastidores da rádio. Então você tem esse trabalho. Então, olha só a importância dessa visão, né? Dela saber o que rola dentro de uma agência, a importância de uma campanha de mídia, né? Aí você trabalhou em agência, hoje você é gerente comercial da Demídia. E faz, é o que você fala, né? Você faz esse trabalho mesmo de estratégico mesmo, né? Não é só vender, né? Não é só vender a mídia. O executivo, né, de contas, a gente fala executivo de contas, né? Não é só vender, né? Tem isso aqui para você. Isso aqui vários têm, né? Claro que muitos não têm a qualidade, mas são muitos que têm a qualidade da Demídia, que são os parceiros aí, né? E não é só vender, né? É estratégico, mídia é estratégia. Se eu vender a placa uma vez, se eu te vender a placa, você vai comprar, sua campanha vai acabar e pronto. Você vai sumir, vai seguir o seu caminho e pronto, acabou ali. Mas se o meu atendimento for bom, a campanha te der resultado, você vê na rua, gostar, os clientes forem lá, trouxer aquele burburinho para sua empresa, você vai voltar. E você vai voltar pelo meu atendimento. E aí, às vezes, você sai da empresa que você tá e vai para outra, mas você me liga na outra empresa, porque você lembrou de mim, lembrou do meu atendimento. Claro. Sim, com certeza. O mídia é a mesma coisa, né? Às vezes a gente vai para outra agência, às vezes vocês mesmos sugerem. Gente, desde que eu fui mídia, que eu falo que é Caverna do Dragão, eu nunca consegui ficar fora da área. Eu tentei uma época, eu gosto muito de rádio, né? Não é à toa que eu tô aqui no podcast da Rádio Mix, mas eu tentei uma época, o Marcelo da Rádio Liberdade me deu oportunidade, falou, Masa, tem uma vaga aqui, né, que eu saí de uma agência, né, eu falei, eu vou agora tentar rádio, que eu gosto muito de rádio também, né. Aí ele falou, mas é para OPEC, mas eu sei que você é mídia, mas se você quiser a vaga é sua. Eu falei, eu quero. E aí
fiz a festa na Rádio Liberdade e ficava mais lá nos estúdios do que no meu lugar que eu tinha que ficar na OPEC. Conhecia, importante, né? Porque aí eu conheci o porquê que eles pedem o comercial, o spot com antecedência, né? Porque eu ficava lá louca programando e é muita coisa que chega. Eu fiquei na OPEC, né? Então, Nossa, assim, loucura, toda né? experiência é válida. Mas, como é uma cachaça, igual você falou, a gente não consegue ficar longe. Aí eu ficava, ai meu Deus, mas mídia e tal, né? Aí acabei tendo a oportunidade de voltar para a mídia, na Perceptiva com a Verônica, e agora na Elisê com Verônica e Luíde. Então, assim, é uma cachaça realmente, mas toda a experiência na publicidade que a gente passe, né? Experiência e vivência é importante realmente, né? E eu tive esses dias, né, semana passada. Aliás, queria só falar uma outra coisa. Não sei nem se Dima sabe disso, mas são tão parceiros, né? Às vezes eu quero um ponto, um ativo que você não tem naquele lugar que eu preciso. Eu já ligo, Bel, quem é que tem? Me conta. Sim. A Bel me conta, viu, gente? Viu? Fornecedores aí, os veículos aí de Não, OH. mas Bel me conta, me fala, ó, essa é de fulano, essa é de ciclano, né? a ideia realmente é essa, é essa facilidade. E a Bel, ela consegue interagir com os clientes e não é simplesmente a gente, hoje não tem tanto, mas anteriormente é muita vistoria. Você tinha que sair pela cidade fazendo vistoria. Hoje o Google resolve muito isso. Mas anteriormente a gente tinha que sair de carro. Não adianta O você Google sair de carro resolve. e mostrar só os seus pontos. Não é isso. A mídia exterior é um conjunto de espaços que vão fazer com que sua campanha fique boa. Então não adianta eu querer vender só os nossos pontos. A Isa, se você tiver alguma dúvida, se outras pessoas tiverem alguma dúvida, ela vai falar sobre todos os engenhos de publicidade em Belo Horizonte. E no interior de Minas também, que a gente tem representantes em todo o interior de em Minas. todo o Então a interior. gente consegue fazer isso. E às vezes eu não sei, às vezes é uma cidade muito pequenininha do interior, aí as pessoas veem, quem tem mídia lá, você sabe qual é a cidade? Eu não sei, mas a gente vai procurar saber e a gente vai ligando para fornecedor, vai chamando no WhatsApp. Hoje em dia o WhatsApp ajuda muito a gente, é um facilitador. É. Então, amigo, você sabe quem tem placa nessa cidade que é próxima da sua? Ele não sei, mas eu vou ver com a pessoa da gráfica de lá. E aí a gente consegue rapidinho ajudar quem tá ali. Nossa, isso E é muito isso, é a troca, né, que faz a diferença no nosso dia a verdade. dia. E faz diferença no nosso também, com certeza, né? Faz a gente entregar um trabalho. Se eu sou elogiada, graças a Deus, na agência que eu estou na LZ, é porque eu falo isso para as minhas assistentes. Quando eu tenho as assistentes, às vezes elas estão começando, né? E já tive algumas assistentes que hoje estão no mercado, graças a Deus, como mídias, né? E eu falo, gente, eu não tenho como te ensinar mídia. Quem vai te ensinar são os veículos, são os nossos executivos de conta, porque é com eles que eu aprendi. Quando o Júlio, lá na Apolo, falou, você sabe fazer um plano de rádio? Eu não sabia, gente, de verdade. Eu tinha uma noção, né, do marcar X e tal, mas não tinha noção de público, de nada. A faculdade não passa isso pra gente. Aí, pelo menos não passava, né, eu não posso falar de agora. O que eu fiz? Liguei para a rádio, né? Eu tinha uma ideia mais ou menos desse público. Eu sou eu fui publicidade, não foi à toa, porque eu gosto de rádio, de TV, de tudo isso. Ouvi as rádios, eu falei, eu acho que é nessa rádio. Liguei e perguntei, né? Eu falei, gente, não tem vergonha de perguntar o óbvio na publicidade. Aqui eu preciso fazer essa campanha para isso e tal. Quantas inserções que precisa, assim? Eu fui formulando as perguntas, as pessoas foram me ajudando e me ajudam até hoje, né? As perguntas mudaram, porque a complexidade mudou, né? A exigência, né? Eu me tornei, graças a Deus, uma profissional que a agência me exige já muito mais. E eu continuo, eu falo para os assistentes, quem vai, eu falo, não manda o WhatsApp, nessa hora, não manda o WhatsApp, nem e-mail, nem nada, não. É ligar, mídia off, é ligar, é contato, é experiência, pergunta. Principalmente quando vai para o interior, né? Procura aproximar, porque aí vem o relacionamento, né, gente? Procura aproximar. Eu não tenho essa parceria com a Demídia, com você, Bel, e com o Dimas, porque a gente ficou falando por telefone, não, porque vocês foram até a agência, porque a gente conversa. Claro que aí, depois que você já tem o domínio, para agilizar, a gente vai usar o WhatsApp, com certeza, né? Mas não foi assim que foi construída essa parceria, né? E aí, inclusive, ó, semana passada, né, eu tive lá na agência, você não estava lá, correria, você tem que voltar lá, tá? Adorei, amei as instalações, eu fiquei fascinada, filmei, tem 2 gatinhos, né? E um espaço totalmente assim, eu achei o espaço muito criativo e motivador, né? Que ambiente legal para trabalhar. Quando eu comecei na mídia também, é porque eu falo muito quando eu comecei, porque hoje tanta coisa mudou, né? E eu me vejo assim, nesse lugar. E aí, antes a gente não sabe como é uma agência, né? Ir lá
na faculdade a gente fica imaginando, a agência é um ambiente legal, descontraído, a gente pode brincar, pode andar pela agência, não tem essa coisa de horário, pode falar palavrão, essas coisas. É mais ou menos isso, né? Um ambiente muito descontraído, diferente de um escritório, por exemplo, de contabilidade, né? Quando você era contador, é diferente de da mídia, né? Não é muito. Então, assim, só que nessa época, eu falei, né, vou fazer publicidade, não vou mexer com matemática, aí vem a planilha, eu falei, não tô acreditando, aí veio papel, hoje em dia não tem muito papel, né, eu tô com papel aqui, mas hoje em dia não tem muito papel, as coisas foram evoluindo, né. Mas uma coisa, eu não errei quando eu falava, assim, da estrutura das agências de publicidade, da estrutura dos veículos, né. E ontem quando eu fui na Dmídia, ontem não, essa semana, né, que eu fui na Dmídia foi isso, né. Eu falei assim: "Gente, que ambiente legal que você não encontra em qualquer empresa um ambiente desse", às vezes nem em agência mesmo, né. Com coisas, com quadros, referências, né. Referência de artista, referências ali de campanha, que coisa bacana. Eu falei: "Bel, quero ficar aqui". Adorei, foi muito bacana mesmo. O nosso espaço Obrigada foi pelo pensado convite. para isso, né, pra gente receber os clientes lá, receber os amigos, os parceiros, pra gente realmente ter essa proximidade É. com as pessoas. Então a gente tá com as portas abertas. As agências e empresas de mídia são de publicidade e mídia no geral, são retratadas nas novelas, né. É mais ou menos aquilo mesmo, sabe, gente? É mais ou menos aquilo mesmo, só que a gente trabalha, tá? A gente não fica lá com questões da vida pessoal, não. Eu vejo muito, a última novela que passou, né, Vale Tudo, tinha uma agência, né, uma audiência, Tomorrow, Dimas vê novela. Nossa, essa novela foi Dimas uma vê beleza. novela. Ninguém vê novela. Como que não vê, gente? Claro que vê, tá tudo Foi no. bom a Odete não ter morrido, foi legal, viu? Há controvérsias, né? Ah, controvérsia. Eu gostei dela ter morrido. Como é que é aquele ator? Só que a cena não O ficou boa, Nero, não. né? Como é que é o nome Alexandre dele? Nero. Alexandre Nero. Ele jura que ele quer pra ele quis matar o Odete, ele falou que matou pra gente observar, mas não matou não, né, gente? Eu tenho pra mim, ó, isso aqui tá gravado, que essa novela vai virar série, porque a Odete fala assim, Odete sempre volta. Aquilo não foi por acaso, gente. Não, Tá tudo gravado aqui, eu pensado. vou fazer o corte e vou mostrar o dia que virar série, se virar série na Globo. Se não virar, já lá no Globoplay, né, já fica aí a Fica a dica e eu quero ideia. direitos autorais sobre essa ideia. Mas, assim, você achou ótimo que a Odete morreu, né? Só pra descontrair aqui. Gostei bastante. Achei e, tipo assim, a gente tava viajando até, eu não tava assistindo o último capítulo, mas a Leiliane tava assistindo. E a gente tava fuso horário diferente. Um beijo pra Leiliane, por que não veio, gente? Um beijo pra ela. E aí, fuso horário diferente, Sim. eu dormindo. E ela não queria de jeito nenhum que a Odete Ninguém morresse. queria, né? Eu dormindo lá quietinho, do nada, um grito. As pessoas comemoraram, né? Leiliane, ela gritou. Maravilhosa gritou. a Nossa, ela Débora não Blanc. morreu, quer dizer, eu falei, Aham. que é isso? Tá doida, menina? E aí foi mais ou menos isso. E eu perdi a novela. Não é que eu perdi, eu estava assistindo, porque eu falei assim, eu quero ver esse último capítulo ao ver. É assunto, tá, gente? Porque esse aqui é mídia off, novela, porque as pessoas, ninguém vê novela, é claro que vê. A última novela foi um case, um absurdo de investimento publicitário, né? Grandes marcas, Se tem né? grandes marcas, se elas estão lá, Merchandising gente. tava gigante. Se elas estão lá, é porque elas tá dando audiência. Reconhecem o valor, E provavelmente né? a novela até já deve ter sido divulgada aí na mídia OH, na mídia exterior, com certeza, Isso que né? é muito interessante. A gente fala da TV, a gente fala da internet. Tudo vai para a mídia exterior. A gente tem como anunciante o Google, a gente tem como anunciante a Amazon, a gente tem como O anunciante Meta. a própria TV Globo. A TV Globo comprou uma empresa de mídia exterior, Sim. que é a Eletromídia. Então, tipo assim, a mídia exterior, gente, sempre falam, vai acabar. Sinto muito, não acaba. A mídia exterior, ela está envolvida com as pessoas, ela cativa as pessoas. Tá no cotidiano das pessoas, tá envolvida, ela se reinventa, ela se recicla, né? Mas não tem como acabar, não tem volta. Assim como o digital, né? O on não tem retorno, a evolução das empresas, né? A evolução da publicidade não tem volta também. E não tem que acabar também, não. É necessário, né? Os próprios personagens, eles viraram garotos propaganda e provavelmente eles foram para a mídia exterior, né? Sim. E no caso da novela, é que eu estava falando, eu estava vendo, e nesse momento, meu sobrinho pediu para que eu levasse isso em algum lugar. Eu falei, eu não tô acreditando. E era aquela hora, né? E era noite. Eu não tô acreditando que eu não. Porque eu queria ver. Olha só a coisa, né, da pessoa noveleira, né? Eu não queria ver no Globoplay. O último capítulo eu queria ver ao vivo ali, né? No dia que foi exibido, né? E aí eu falei, eu não tô acreditando. Ele, mas eu preciso que você me leve. Eu falei, tá bom, aí eu fui. E aí
da metade para o final, eu não vi, né? E aí já ficou tarde, a Globo demorou a colocar no Globoplay, estrategicamente, né? E aí no dia seguinte eu ficava fugindo de ver internet, Para não saber. de entrar no Instagram, no Facebook. Por quê? Ninguém vê novela não, mas tá tudo lá, né? Briga com o ator, entrando em confusão, falando da coitada da Manuela Dias, que aliás eu acho, nós já vamos voltar para mim, mas aqui, a Manuela, gente, eu acho que ela teve uma grande sacada, ela conseguiu criar a expectativa da novela. Quem assistiu a novela primeira, voltou a pergunta quem matou a Odete Roitman, e olha como a coisa muda, né? Agora antes todo mundo queria que ela morresse, né? Hoje não. Ninguém tava aí pro Odete, a gente queria que ela Ela ninguém era queria. odiada, Então, né? ela voltou com a questão quem matou e ao mesmo tempo ela construiu outra questão, né? Não queremos que ela morra. Será que ela morre? Será que ela não morre? Não queremos que morra, né? Olha que bacana. Mas eu tava falando do ambiente, né? Da The Media, como que é bacana lá. E na novela os ambientes são bacanas. Todo mundo quando a gente via isso, né? Antes de ser publicitária, né? Eu já tinha essa ideia de querer trabalhar com isso, mas era uma coisa bem de infância mesmo, eu quero ver o que tem dentro do rádio, dentro da televisão. Eu achava que era o aparelho que você abria e tava lá os locutores, né? Você abria a televisão para consertar, né? Quando eu achava que os artistas estavam tudo lá dentro, né? Eu criança, né, gente? Eu penso isso um pouco até hoje, assim, quando eu abro a televisão, mas enfim. Estão lá dentro, né? E a gente via isso, né? Muitas novelas começavam a retratar isso. Aí eu já estava estudando e tudo, mas não estava na área. Eu custei a entrar para a área, porque não é fácil. E aí a gente fica com vontade de trabalhar, né, em agência. Nossa, eu quero trabalhar nisso, porque as novelas passavam isso pra gente, né? E não é diferente, não é muito diferente, não. Realmente, os ambientes são bacanas, são motivadores, são descontraídos, né? É muita cor, né? Muita imagem. E a The Media eu achei muito fofa. Quero voltar lá. Obrigado, volte lá, por favor. Quero voltar lá. Mas aí, vamos dar prosseguimento aqui, apresentei a Bel. A premiação da Central de Outdoor. Como que é, assim, a Central de Outdoor? Fala pra gente um pouco da Central de Outdoor. É o que reúne as empresas... Todas as empresas do Brasil? Do Brasil são filiadas à Central de Outdoor. A Central de Outdoor mudou muito. Na época, lá atrás, quando eu comecei, a Central de Outdoor era algo... eram as empresas que não eram piratas. Quem não estava na Central de Outdoor era pirata. Ah, tá. Era uma empresa que não fazia parte daquele pool de empresas, entendeu? Então era algo... não eram todas as empresas que conseguiam ser filiadas à Central. Era uma coisa... Tanto que quando eu trabalhava, a minha empresa não era filiada à Central. A empresa que eu trabalhava, que era Dimensão, depois virou Minas, ela não era filiada. Era algo, tipo assim, que a gente nem imaginava, não conseguia alcançar. Só que isso tudo mudou depois, realmente, que começou com São Paulo, a cidade de São Paulo, que se terminou totalmente dentro de São Paulo, a mídia exterior, veio para Belo Horizonte, e aí teve que, o meio em si teve que se reinventar. Sim. E a Central de Outdoor veio muito fazendo isso, juntando as empresas para fortalecer o meio do out of home. E é muito legal hoje. Então, por isso, e aí tem a Central, que é que junta todas as empresas, e tem esse prêmio, que é feito em São Paulo, que a gente seleciona, que aí o premiado é a agência, o premiado é o veículo, de peças que são realmente produzidas. E o outdoor hoje é muito interessante, que eu falo que o outdoor, a mídia exterior é muito Lego, você consegue fazer N formas, montar de várias maneiras. Então você consegue fazer N projetos. E a gente faz esse prêmio, a Central faz esse prêmio para mostrar isso, para incentivar fazer um outdoor, não um outdoor normal, um outdoor totalmente diferente. Isso é fantástico, porque a gente já faz alguns projetos, a gente fez esse ano... eu queria falar sobre isso, sobre os projetos, um projeto numa banca que ficou maravilhoso. É muito legal, né, os projetos. E só para complementar, como que o projeto, ele realmente, ele envolve toda a população, ele faz com que o cliente tenha uma visibilidade muito maior. Esse projeto em específico que a gente fez... Às vezes é interativo, né, Dimas? É interativo, ele foi às vezes. interativo. Fez um projeto, uma banca inteira, a banca ficou totalmente estilizada para o cliente, foi na Avenida Augusto de Lima, tinha promotoras junto, foi uma coisa muito legal. Uma ação completa, né? Tem que ser, né? E o interessante foi, virou até um case pra gente, que a dona de uma loja, que era uma franquia, a dona da loja, que era na Augusto de Lima, do outro lado da rua, foi até a banca e foi conversar com um jornaleiro. Jornaleiro, não era nem... jornaleiro, que era dono da banca, falou: moço, eu nunca vendi tanto na minha vida. Quem fez isso aqui, por favor, você dá os parabéns. Que foi, olha, eu nunca vendi tanto.
E foi uma ação, tipo assim, nada surreal, Uhum. mas teve uma interação Uhum. da mídia exterior com promotoras, com o público, e ela ficou assim, fascinada com o retorno que deu. Olha, que bacana. E são esses projetos que são premiados, né, que geralmente são Sim, premiados, né, na nessa Central. premiação na central. E a premiação na central tem quesito de estudantes, então estudantes de faculdades que montam placas e vão lá, que também recebem o prêmio, concorrem, né. Então a Eles gente fazem esse tem trabalho dentro da faculdade? dentro da faculdade. Alunos se cadastram e participam. Então é uma premiação realmente relevante para o nosso Uhum. mercado. E não é simplesmente a premiação. Então são 2 dias de imersão com pessoas do mercado, falando para os exibidores, para as agências. E São Paulo é um mercado muito grande e até um pouco diferente do nosso, Bem de Belo diferente até. Horizonte, que a gente lá tem os planejadores de mídia exterior. Então não é só o trabalho da agência com o veículo, é a Ah, tem agência, o os planejador, específicos sim, planejadores. são os planejadores de OH. Uhum. Então é o trabalho da agência com o cliente, com o planejador e com o veículo. Uhum. Todos nós, fazemos esse ambiente para colocar a mídia na rua. Uhum. Agora vocês fazem muitas campanhas também que vêm de São Paulo, né, que vêm para cá, né. Nessa questão de projeto especial, eu falo assim dos anunciantes, dos clientes em Belo Horizonte, tem muita adesão? Ou é mais realmente quando vem vocês têm essa oportunidade de oferecer esses projetos maravilhosos, né, mas quando vem um cliente de fora, anunciando na Praça BH, ou Belo Horizonte já está tendo uma adesão maior a Está esses engatinhando, Belo projetos? Horizonte está É. engatinhando com relação a isso. Isso é uma dificuldade que nós temos, entendeu? Uhum. E a gente quer apresentar mais isso para os Otimizar os clientes. pontos Porque ativos, né. você falou tudo, otimizar os pontos. E Uhum. você vai conseguir fazer isso com um projeto, com uma placa diferente, com um aplique diferente, com um 3D, é um Lego. Você consegue realmente Uhum. brincar com a mídia e fazer algo totalmente diferente. E a importância também da gente valorizar o nosso mercado, o cliente daqui, valorizar a nossa cidade, os veículos que estão aqui, não só a gente, mas todos nós da comunicação, para a gente colocar esse tipo de campanha diferente na rua daqui também. Então, a gente precisa desse investimento aqui. Uhum. Vamos fazer um projeto especial? Não, não vamos só para São Paulo, só para o Rio de Janeiro, vamos vir para Belo Horizonte também, é importante. Com certeza. Eh, Aí aproveitando isso, né, que você falou aí, Bel, o que vocês diriam assim, o que precisa ser feito para o mercado ser mais unido? Eu falo assim, no geral mesmo, né, o mercado de OH, você já falou, né, que já tem os parceiros, né, mas ainda precisa de ser mais unido, assim, na opinião de vocês? O que precisaria? O que está faltando, assim, né? Se pudesse fazer uma reivindicação aqui para o mercado de OH, o que está precisando? O nosso mercado é um mercado. O mercado de Belo Horizonte é bem peculiar. Todo mundo conhece todo mundo é parceiro de todo mundo. E eu vejo que a gente está amadurecendo. É um mercado relativamente novo depois da Lei da Cidade Limpa e a gente está amadurecendo muito. A gente está procurando esse amadurecimento. A gente está, volto a citar o CEPEX, está fazendo um trabalho muito interessante para a gente ter esse amadurecimento e realmente fazer com que a gente blinde a mídia exterior. Blinde da seguinte forma, a gente consiga realmente mostrar para o cliente, mostrar para a agência, mostrar para o anunciante que é uma mídia realmente que vale a pena fazer. E isso a gente está conseguindo. Eu fiz parte dessa evolução, eu vejo essa evolução. Então eu vejo que o nosso mercado hoje ele está muito diferente, está muito melhor. Lógico, vamos evoluir muito mais ainda, mas eu vejo que o caminho é certo. O caminho que nós estamos percorrendo hoje está bem interessante. Uhum. A gente serve de exemplo para outras cidades. O Ai, mercado de Belo Horizonte realmente é um que mercado legal isso. fantástico. E a gente precisa muito. Eu vejo, a gente tem agências maravilhosas. A gente teve uma situação há um tempo atrás das nossas grandes agências terem envolvida em escândalo, mas isso já foi, já passou. Uhum. Então está faltando realmente a gente movimentar o mercado publicitário de Belo Horizonte. A gente trazer contas de fora para cá e não levar contas daqui para fora. E a gente não deixar que essas contas saiam.
Então, a gente tem grandes clientes aqui que estão com agências de fora. E a gente tem clientes, por exemplo, a Gerdau, que é um grande cliente, é uma empresa mineira que está numa agência de Minas. Então, que bacana isso. Esse exemplo a gente tem que multiplicar Uhum. e deixar as empresas daqui com profissionais daqui, porque nós somos muito capacitados, todos nós do mercado, a gente está procurando sempre evoluir e não é à toa que a gente tem tantos profissionais sendo levados, né? Então, a gente A vê gente cada exporta dia... profissional. Aham, Isso é um fato. A gente exporta profissional. Uhum. Sempre tem um mineirinho que a gente cruza em São Paulo, em Brasília, no Rio. Então, a gente está sendo levado para fora. E Uhum. até mídias que eu já atendi estão para fora, estão fora mesmo. Estão em agências da Irlanda. Tem uma muito querida que está fora, tem outra em Portugal. Então, foram levadas e a gente não conseguiu segurar essas pessoas aqui no Uhum. nosso mercado. Então, assim, precisa que as agências segurem, valorizem, né, o profissional, precisa que os anunciantes valorizem os fornecedores, os veículos de OH que a gente tem aqui, né? Tá tudo aqui, os profissionais tá tudo aqui, né? Não precisa ir para lá, né? Tá tudo aqui. Lá eles têm também, né, a expertise, tem todo o profissionalismo, mas aqui nós temos, né? Então não precisa Nós somos realmente, né? capazes. Somos capazes. Mineiro é foda. A gente realmente, quando a gente traz as pessoas de São Paulo, que a gente gosta muito de fazer isso, o pessoal fica encantado. Belo Horizonte gente, é a capital. A gente tem que realmente valorizar o que nós temos, que é maravilhoso isso daqui. Então, Cuidar mesmo com amor, né? A Bel vai muito para São Paulo para a gente fazer essa interação, porque muitos clientes vêm de São Paulo para cá, lá tem muito biru, o que não acontece aqui em Belo São os Horizonte. planejadores, né? Que são os planejadores. E a gente gosta de fazer esse intercâmbio, trazer as pessoas para cá. A gente fez um intercâmbio foi muito bacana, que a gente trouxe um pessoal para vir para Belo Horizonte, que ia ter a Stock Car, acabou que a Stock Car foi cancelada, e a gente ficou meio sem saber como fazer. Aí fizemos uma rodada de passeios em Belo Horizonte, fomos no mercado novo, o pessoal ficou assim, louco, porque é interessante demais, é muito gostoso, entendeu? Nosso mercado central é maravilhoso, nosso mercado novo, fantástico. Então a gente tem muita coisa, e a gente aproveita tudo isso e mostra Belo Horizonte, mostra os ativos que nós temos. Isso é bacana. Gente, não tem quem não venha de fora aqui, que queira ir no mercado novo, que queira ir, né? Tomar um checkmate, comer um pão de queijo. E aí a publicidade tá toda aí, ó, tá toda na rua e tá bonita, né? Eu fico muito orgulhosa, de verdade. Eu acho muito bacana. Eu tenho ficado muito orgulhosa de ver essa organização da mídia OH, porque eu passei, né, vivenciei, né, a época, né, assim como Dimas é bem mais novo que eu, mas né, vivenciou. Mas assim, tipo assim, depunha contra a mídia, Sim. né? E hoje não, por isso que eu falo que a gente está numa evolução muito interessante. Essa curva, ela tá ascendente, e isso é muito legal, porque quem fez parte desse passado percebe a evolução, e é muito grande. Quem vem agora acha que sempre foi assim, né? Não foi. A mídia exterior hoje, ela é valorizada. Então, é muito bom. Que bacana. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? E olha, eu não posso, porque isso vem... Pessoas precisam trabalhar nesse sentido para que as coisas aconteçam, né? E a Demídia fez isso, né? E vem fazendo. Eu não posso encerrar esse podcast sem falar. Você falou aí que trouxe pessoal de São Paulo, e aí passeou com eles por BH, mostrou os ativos, né? Então, por falar em passear, em levar pessoas, eu não posso encerrar esse podcast sem falar do Parque Guanabara, que Dimas e Bel pegaram os profissionais de mídia, né, das agências aqui em BH, um grupo, né? E eu imagino que pegaram alguns grupos. Gente, a gente foi levado para o Parque Guanabara, agora em outubro, que é o mês das crianças, onde não podia ter criança. A Bel falou, não pode ter criança. Gente, que coisa maravilhosa, né? Eu já falei nos outros episódios, assistam, por favor, que o mídia, né, ele tem essa coisa de ganhar cortesia, de almoçar com os veículos, de ir para show. Já expliquei por que isso acontece, existe um propósito. A gente gosta de almoçar em restaurante de graça, gostamos de ir ao cinema. Bel me dá muita cortesia de cinema, show. Gostamos sim, mas tem um propósito, né, falei no outro episódio, mas vou repetir aqui
aqui rapidinho. Mas assistam lá, porque tá bem explicado. Pedro Serra estava aqui no episódio, num dos episódios anteriores, então a gente falou muito sobre isso, sabe? Que não é sempre o mídia avisa, aquele que ganha cortesia, né? Não. Falei, senta aqui na cadeira de mídia, porque às vezes você ganha cortesia que você não consegue nem ir na festa ou no show, porque você tá exausto, né? Não é bem assim, existe um propósito, né? Relacionamento, estreitar relacionamento, que eu falei, não é só internet, WhatsApp, né? Isso é para agilizar, mas a mídia off, ela é estreitar relacionamentos, então isso é feito, né? Nos almoços, que muitas vezes sai ali com campanha já pronta, né? Já sai com coisas aprovadas, né? Com projetos aprovados, né? Num almoço, que é almoço de negócios, né? Mas a gente descontrai, a gente é mineiro, a gente é de BH, somos mineiros e a gente vai conversar mesmo sobre várias coisas e colocar o trabalho ali nessa conversa. Mas a ideia é realmente essa. É Por essa, isso né? que a gente tem que ter essa interação. A mídia, o atendimento, o próprio cliente, a gente tem que estar junto para realmente pensar fora da caixa. Não é simplesmente dentro de um fazer uma reunião agradável ali, porque até para a cabeça é bom, né? Nossa, eu tô feliz aqui, não tô naquela coisa centrada, que legal, minha cabeça até abre mais, né? E assim, então, e também quando vai em shows, por exemplo, né? Eu, pelo menos, eu observo, sei que meus colegas de mídia também observam, né? Vai num show, mas ali, ó, o cantor tá fazendo propaganda ali, tá fazendo um merchan, então é uma opção para o seu cliente, tem os displays, os balões, os blimps e tal, tem N possibilidades dentro de um espaço de show e vocês oferecem para isso também, né? Mas sobre o parque, então essa ação do Parque Guanabara, assim como a Demídia já levou para Boate Band, já levou para vários lugares inusitados, é muito bacana, porque isso assim é um diferencial de vocês, assim. Eu vejo como um diferencial, claro que a gente ama todos os lugares que a gente vai, mas a Demídia é um diferencial, assim, os lugares inusitados e muito legais, porque assim, olha a surpresa, gente, a gente foi pro Parque Guanabara agora no mês de outubro, né? Boate Buzz eu não fui não, mas Parque Guanabara eu tava viajando e chorei horrores, né? Porque eu não fui, falei, eu ia pra uma pousada, eu cogitei, Dimas, em cancelar a pousada, eu falei assim, o meu sonho é ir na Boate Buzz, e eu tô com a pousada já pra ir, eu acho que eu ia entrar de férias, alguma coisa assim, eu cogitei cancelar, tá? Mas acabei não cancelando, eu falei, não, vai ter outra oportunidade. Tem outra oportunidade, mas o Parque Guanabara eu consegui ir, fomos, e gente, foi muito bacana, é muito mais assim, eu não sei se vocês conseguem, eu falo por mim, mas sei que posso falar pelos meus colegas, mensurar o que vocês entregaram pra gente naquela ação, porque assim, a gente tinha um parque que a gente podia, o Parque Guanabara, que a gente podia ir em qualquer... Eu fui no Parque Guanabara há 10 anos atrás, se fui a esse tempo, né? Nesse tempo. A gente podia andar em qualquer brinquedo, memória afetiva, podia andar em qualquer brinquedo de graça. Tinha um espaço lá do parque, o parque oferece, inclusive, né, para eventos, onde a gente tinha pizza, algodão doce, pipoca. O que eu comi de algodão doce? Porque o algodão doce, ele me remete a uma memória afetiva muito grande. Então, eu fui assim, muito... Eu fui comendo muito algodão doce, assim, sabe? É uma coisa de compulsão mesmo, porque era minha época de criança, e até aquela, né, assim, a época de criança, em que eu não podia ficar comprando algodão doce. Eu ia no parque municipal e era um algodão doce. Então, aquilo marcou, né? Assim, todas as coisas, assim, que, graças a Deus, né? Aí já é outro... comia com dó. História, mas assim, comia com DOP, pouquinho, né? Pouquinho, devagarinho. Eu chegava naquela máquina lá, tinha um menino fazendo na máquina de algodão doce, e eu comia aquele, e ele ia fazendo, e eu quero mais. Eu só fiquei mais no algodão doce mesmo, sabe? Mas os mídias divertiram, e aí teve uma hora, Dimas juntou com a gente, né? Você também, e assim, a gente ficava escolhendo a turminha, né? A turminha da publicidade escolhendo os brinquedos que ia. Aí eu sou muito medrosa, então... Dimas botando terror naquele paraquedas, né? Porque Dimas foi no paraquedas e pôs terror da galera. No negócio fantasma eu não fui porque eu tenho medo, né? Mas assim, e aí, o que eu queria ir, eu tava com carrinho de batida, fomos várias vezes, porque a gente podia ir de graça, gente, era muito bom, né? Aí, o carrinho, e eu queria ir, como eu só ia muito no carrinho de batida, aí eu queria ir no carrossel, porque é uma memória afetiva minha, carrossel, mas eu estava com vergonha. Aí eu, como publicitária, né, convenci as pessoas, gente, vamos no cavalinho, vai ser super legal a gente fazer uma imagem aqui no cavalinho. Aí foi todo mundo no cavalinho, no carrossel, né? E foi muito bacana, foi muito gostoso. Então vocês entregaram muito, assim, eu tenho certeza que todo mundo voltou à infância, divertiu, não queria ir embora, comemos, né, bebemos, e foi que bacana, muito obrigada. Foi uma noite bem
bem diferente. Todo mundo virou criança, né? E a nossa ideia era essa, a gente não perder aquela essência que a gente tinha, né? A pureza das brincadeiras, a criatividade. A gente trabalha com criatividade, a gente precisa alimentá-la. Vocês usam muito essa criatividade nesses eventos. Já tô assim, na expectativa do próximo, né? Porque agora você sabe, né? Vocês estão criando essa expectativa no povo, né? Agora vai ter que ser, no mínimo, um passeio na nave espacial lá, na estação espacial, alguma coisa do tipo, né? E programar para não perder, porque é sempre muito bom, né? É sempre muito legal. Que bacana, obrigada, viu? Assim, me fez muito bem. E isso, gente, falando assim, né? Foi num dia de semana, onde, assim, a gente... Muitos, né? Na verdade, a maioria... Um dia pesado, um dia tenso. Para todos que foram. Você falou bem, foi um dia de semana. Era... Parque do Guanabara é longe, é lá na Pampulha. Muita gente tá aqui pra cima. Tá aqui pra cima, né? É bem complicado. Então a gente também tem muito a agradecer aos profissionais por terem comparecido. Não é fácil. Você tá o dia inteiro trabalhando, depois tem que baixar lá pra Pampulha. Mas eu acho que foi um evento onde que a gente conseguiu realmente dar aquela relaxada. A gente sabia... exatamente. Engraçado, assim, que eu falando com a Gladeir, que é da Lume, mídia da Lume, e a Ana Paula, que é da Filadélfia, a gente mora no mesmo bairro. Então, a gente meio que combina tudo ir junto, né? Nesses eventos. E aí, né, a Ana Paula desesperada, a gente vai começar às 7 horas, eu não vou conseguir sair da agência às 7 horas. E aí, o pessoal, a Gladeir também, gente, eu acho que eu vou de Uber, eu vou de carro, eu não sei. Preocupado, porque ia começar às 7 horas, a gente não queria perder. O que vai ter 7 horas? Eu falei, eu vou perguntar pra Bel. Porque se começar às 7 horas, a gente perdeu alguma coisa, né? Estava nessa expectativa, porque a gente queria começar mais tarde para terminar mais tarde, mas não pode. Naquela região, o parque ele tem que fechar realmente, impreterivelmente, no horário que a gente colocou, não podia antes. E eu tentando, falar, nossa, gente, talvez o pessoal vai ter dificuldade para o pessoal chegar nesse horário, mas acabou que ficou... A gente se programou, é isso que eu falo, o evento era bacana demais, a gente se programou, corremos com tudo, e falamos, nós vamos chegar lá às 7 horas, com certeza. Falamos pro moço do Uber, né, então o trânsito estava horrível, né? Porque eu moro em Santa Efigênia, então a gente fica em Santa Efigênia. Tava horrível, mas assim, deu super certo, aproveitamos e interagimos com pessoas que estavam lá, porque aí vai o pessoal de mercado também, né? A Demídia é muito prestigiada, né? Vão os profissionais, vão pessoas clientes, né? Também foram convidados. E acaba que os clientes vão virando amigos e parceiros, e aí a gente já vai tendo intimidade, já conhece de anos, né? E fica tudo mais gostoso, mais leve. Foi ótimo. Assim como foi ótimo esse podcast, a gente vai encerrar, mas assim, vontade de continuar, né? Quero que vocês voltem outras vezes. Agradeço demais, assim, foi super válido tudo que foi dito aqui, é muita coisa para falar, né? Tem muita coisa, mas foi muito bom, só agradecer. E é gostoso falar, né? Falar desse nosso mercado, precisa ser falado, né? Valorizar a mídia OH cada vez mais. E essa contribuição mesmo que a Demídia, assim como outros parceiros, estão fazendo para a cidade, né? E aí, até aproveitando aqui, falando que você falou da questão da dificuldade no interior, que você me ajuda muito, vocês têm parceiros no interior. Esse podcast ele tem o apoio da OIA. Você conhece o Alan, né? Da OIA Mídia. São representantes de mídia, né? Eu sempre falo aqui, trabalho também com mídia OH, não só os painéis, os fronts, como também mídia ônibus. Me ajudam muito, mas eu confesso que a Bel também me ajuda muito. Agora, quando não tem jeito, aí eu vou as meninas da OIA Mídia ajuda, assim como pode ajudar cliente que não tem agência. São parceiros de vocês, eu tenho certeza, né? Então, assim, precisando, gente, vai lá na OIA que eles vão fazer com essa pegada mesmo da Bel, né, do Dimas, de ser uma coisa estratégica, né, porque são pessoas igual o Alan que já trabalhou com mídia também, já vivenciou, né, e agora sim, né, quem não é da área, né, precisar de um plano e pode procurar a Bel direto, né, pode procurar os executivos lá da agência, o próprio Dimas, se quiser procurar também a OIA, e agora já pode, não precisa chegar na OIA e falar assim, eu quero um plano, já vai exibindo, olha, eu quero um plano de OH, Out of Home, e eu quero, aí já abusa, né, já começa a exibir, né, tipo, né, já demonstra que você sabe, você viu esse episódio, olha, eu quero painel de LED, eu quero em pena, eu quero um projeto especial lá com a Demídia. É isso, viu, gente? Pode deixar a gente e o Alan doidinho que a gente resolve. Então tá ótimo. Beijo pra vocês e até o próximo episódio. Obrigado. Cliquem, compartilhem, comentem, por favor.